Para absolutamente tudo o que você está fazendo agora mesmo. Congele seu movimento físico, largue qualquer distração irrelevante e escute com atenção total, porque o que vou revelar nos próximos minutos não chegou até a sua tela por acaso ou por um simples algoritmo de internet. Você foi interceptado por uma ordem divina direta e urgente, desenhada especificamente para o caos financeiro que você enfrenta hoje. Se há uma conta vencendo hoje que tira seu sono, se há um boleto vermelho gritando na sua mesa que você não sabe como pagar, ou se há uma necessidade desesperadora de dinheiro neste exato momento, entenda que sua presença aqui agora é a resposta materializada que você implorou nos últimos dias. Você não tropeçou neste conteúdo. Você foi guiado até aqui porque o céu ouviu o seu choro oculto e decidiu intervir na sua história. Não ouse ignorar este chamado, pois ele carrega a chave mestra para destrancar o cativeiro financeiro que tem esmagado o seu peito e roubado a paz sagrada da sua família. Neste exato momento, existe um decreto de liberdade sendo expedido com o seu nome completo, mas ele exige que você preste atenção a cada segundo do que será revelado a seguir. A angústia física que você sente ao ver o telefone tocar com números desconhecidos de cobrança, o medo paralisante de abrir o aplicativo do banco e a vergonha profunda de não ter como honrar seus compromissos básicos estão com os minutos contados. O que está prestes a ser entregue em suas mãos é uma arma espiritual antiga, escondida nas escrituras, capaz de reverter quadros de dívida que parecem matematicamente impossíveis de serem pagos aos olhos humanos. Entenda com clareza absoluta. Você não clicou neste vídeo aleatoriamente. Você foi escolhido a dedo para receber essa estratégia de guerra contra a escassez exatamente agora, antes que este ciclo anual se feche. Prepare seu espírito, pois a solução para aquela dívida que parece um gigante invencível não virá de um novo empréstimo bancário com juros abusivos ou da ajuda humilhante de parentes, mas de uma fonte sobrenatural inesgotável que você ativará hoje. Se você tiver a coragem de permanecer até o fim e seguir as instruções precisas, verá o cenário de ruína se transformar em um testemunho de provisão abundante em apenas 24 horas. Respire fundo. Acalme agora o batimento cardíaco provocado pela ansiedade e receba esta verdade absoluta. O socorro financeiro que você pediu chegou e ele começa agora, neste exato momento. Antes de entregarmos a chave que abre as portas do tesouro, precisamos firmar um pacto sagrado e inviolável de silêncio absoluto entre nós. O que você vai aprender aqui não deve ser espalhado levianamente para curiosos, céticos ou para aqueles que zombam da fé, pois o milagre financeiro, assim como uma semente preciosa, precisa da escuridão do solo secreto para germinar antes de romper a terra. Lembre-se da viúva endividada na Bíblia. A multiplicação só aconteceu quando ela fechou a porta de casa, ficando a sós com seus filhos e com Deus. Se você expor esse conhecimento antes da materialização do dinheiro, corre o risco de abortar o processo espiritual pela inveja ou descrença alheia. Mantenha os lábios selados sobre a estratégia que receberá a seguir. Proteja este segredo como se fosse a senha do cofre mais valioso do mundo, pois a inveja tem sono leve e não queremos despertar a cobiça sobre a sua bênção que está nascendo agora. Este é um conhecimento para ser vivido primeiro e testemunhado depois, somente quando a vitória for visível e inegável para todos ao seu redor. Para selar este acordo de confidencialidade e iniciar a operação de resgate das suas finanças, preciso que você tome uma atitude física de fé agora mesmo, sem hesitar. Vá agora aos comentários e escreva seu nome completo. Não encare isso como um simples comentário de internet, mas entenda o peso espiritual deste ato. Ao escrever seu nome, você está assinando espiritualmente a petição de socorro e firmando um pacto irrevogável de recepção. Ao digitar cada letra do seu nome, você está autorizando a entrada da provisão sobrenatural na sua vida e ativando o código de liberação dos anjos financeiros sobre a sua casa. Não deixe para depois. Não pense, faço no final. A urgência é a linguagem dos milagres. Faça agora enquanto continuo falando, pois este é o seu primeiro ato de obediência
que diferencia quem apenas deseja sair das dívidas de quem está realmente determinado a viver o extraordinário. Sua assinatura digital hoje é o carimbo que valida o documento da sua liberdade no Tribunal Celestial. Se você já escreveu seu nome, saiba que acaba de abrir oficialmente uma janela temporal de poder que durará exatamente as próximas 24 horas. Quem permaneceu até aqui e realizou este ato profético já demonstrou possuir uma fé diferenciada, uma qualidade rara de quem não aceita mais a humilhação da escassez como destino final. Você se separou da multidão de curiosos e se posicionou como um candidato legítimo ao milagre da multiplicação. O relógio espiritual começou a contar neste exato momento, e dentro deste ciclo de um dia, a maquinaria divina trabalhará a seu favor para trazer a solução daquela dívida que parecia impossível. A partir de agora, cada palavra que sair da minha boca não é mais informação. É instrução de guerra para a sua vitória. Mantenha seu coração blindado e seus olhos atentos, pois o que vamos construir juntos nos próximos minutos é a arquitetura da sua libertação financeira, desenhada para apagar o passado de vergonha e inaugurar um futuro de abundância e honra. O silêncio nos protege e a sua fé nos impulsiona. O que a maioria esmagadora das pessoas ignora e que mantém 99% dos cristãos presos na mediocridade financeira é que a Bíblia não é apenas um livro de histórias morais, mas um manual codificado de leis espirituais que regem a matéria e o dinheiro. Existe um versículo específico, uma chave mestra esquecida no Antigo Testamento, que funciona exatamente como a senha de um cofre bancário de alta segurança. Você pode estar diante de milhões em provisão divina, mas se digitar a senha errada ou na ordem incorreta, a porta de aço permanece trancada. O segredo que vou revelar agora não é sobre religião, é sobre uma tecnologia espiritual de alquimia divina capaz de transformar o pouco que você tem em muito, suficiente para quitar o passado e garantir o futuro. Este conhecimento ficou oculto por séculos, tratado apenas como uma narrativa bonita, mas hoje ele será entregue a você como um decreto jurídico de execução imediata contra seus credores. O código da sua liberdade está registrado em Segundo Reis 4:7, um texto que carrega uma voltagem espiritual tão alta que precisa ser manuseado com precisão. O versículo diz textualmente: "Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto." Observe a arquitetura perfeita desta ordem divina. Ela não apenas resolve a emergência presente com o comando "paga a tua dívida", mas estabelece uma provisão perpétua com a ordem "vivei do resto". Deus não está interessado apenas em limpar seu nome no Serasa ou SPC. Ele está desenhando uma estratégia de sobra e abundância. Este versículo é a base legal, o documento assinado pelo juiz do universo que autoriza a transferência de riqueza do reino espiritual para a sua conta bancária física, transformando escassez vergonhosa em dignidade, restaurada num piscar de olhos. Para entender o poder explosivo desta palavra, precisamos voltar ao momento histórico em que ela foi liberada. Ela foi entregue a uma viúva desesperada, esposa de um profeta que estava vivendo o seu pior pesadelo financeiro. O marido havia morrido deixando dívidas impagáveis, e o credor implacável estava na porta para levar seus 2 filhos como escravos em pagamento. Aquele cenário era idêntico ao que você vive hoje. A ameaça real de perder o que é mais precioso, a vergonha pública, o medo do futuro e a sensação de que o dinheiro é um senhor cruel que exige sacrifícios humanos. Este versículo não foi sussurrado em tempos de paz. Ele foi gritado como uma ordem de batalha em meio ao caos absoluto. Ele foi a ferramenta que parou a escravidão de uma família inteira e é a mesma ferramenta que vai parar a sangria das suas finanças hoje. Aqui está o detalhe oculto que muda tudo, a chave linguística que destrava o milagre. No original hebraico, a palavra usada para dívida neste contexto está ligada à raiz nasha, que significa morder, enganar ou impor juros. A dívida é espiritualmente uma serpente que morde suas finanças
e injeta o veneno da preocupação. Mas o comando do profeta ativa uma força oposta, a força de Yasha, que significa libertar, salvar e abrir espaço. Quando você decreta este versículo, você não está apenas lendo palavras. Você está acionando um antídoto espiritual que neutraliza o veneno do Nasha. Você está declarando legalmente que a mordida da dívida perdeu o poder sobre sua renda e que a autoridade da libertação entrou em vigor. É uma troca de jurisdição. Você sai da lei da usura humana e entra na lei da graça e multiplicação divina. Este versículo ativa especificamente a lei do preenchimento de espaços vazios. Na história original, o azeite só parou de multiplicar quando não havia mais vasilhas vazias para serem cheias. Entenda isso. O dinheiro, representado pelo azeite, precisa de um destino, de um propósito, de uma vasilha para ocupar. Suas dívidas, seus boletos e suas necessidades urgentes não são o fim. São exatamente as vasilhas vazias que Deus precisa para realizar o milagre. Enquanto você apresentar a dívida com desespero, ela é um buraco negro. Mas quando você a apresenta com este versículo, ela se torna o molde onde o milagre vai se solidificar. O azeite divino tem uma propriedade física de expansão infinita. Ele só precisa da sua fé e da sua boca para direcionar onde ele deve fluir. Hoje suas contas a pagar deixarão de ser problemas e passarão a ser os recipientes do seu milagre. A grande falha de quem continua endividado mesmo orando é a passividade. Existe um abismo de diferença entre ler a Bíblia como um livro histórico e decretar a Bíblia como uma Constituição Federal. Ler passivamente é como olhar para um cheque preenchido em cima da mesa e esperar que o dinheiro apareça na conta sem ir ao banco depositar. Decretar com autoridade é pegar esse cheque, assinar o verso, ir ao caixa e exigir o saque. O que faremos hoje não é uma leitura devocional para te acalmar antes de dormir. É um ato de saque espiritual. Vamos pegar a autoridade de 2 Reis 4.7 e usá-la como um mandado de soltura para suas finanças. Você vai deixar de ser a vítima que pede clemência ao gerente do banco e passará a ser o filho que acessa a herança do pai. Por fim, você deve entender por que faremos isso, repetindo o decreto exatamente 7 vezes. Na numerologia bíblica, o número 7 representa a perfeição divina, a completude e o fechamento de ciclos, assim como Deus descansou no 7º dia, porque a obra estava completa. O número 7 tem o poder de anular o caos. Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão para ser curado da lepra. As muralhas de Jericó caíram após 7 voltas. Ao decretarmos 7 vezes, estamos martelando a realidade espiritual até que a muralha da dívida rache e caia por terra. Não é superstição, é precisão matemática espiritual. A cada repetição, uma camada de bloqueio é removida, preparando o caminho para que, na 7ª vez, o selo da vitória seja rompido definitivamente e o fluxo financeiro seja liberado em sua direção. Eu sei exatamente como é o som que tem assombrado seus dias recentemente. Aquele toque específico do telefone ou a vibração seca do celular no bolso tornou-se um gatilho físico de terror para você. Eu vejo você olhando para a tela, reconhecendo um número desconhecido ou aquele prefixo de cobrança e sentindo o coração disparar violentamente contra as costelas, como se estivesse cometendo um crime apenas por existir. Sei que você vira o aparelho com a tela para baixo, silencia o toque, mas o silêncio que fica na sala é ainda mais ensurdecedor, gritando que o problema continua lá. A vergonha de não atender, misturada com o medo de ser confrontado por uma voz rude do outro lado, cria um nó na sua garganta que água nenhuma desfaz. E eu quero que você saiba agora, isso não é covardia, é o sistema nervoso de um ser humano honesto que chegou ao limite da pressão psicológica. Eu também vejo o ritual de tortura que se tornou abrir o aplicativo do banco. Sei que existe aquele segundo de hesitação antes de colocar a senha ou a digital, uma esperança infantil de que talvez, por milagre, o saldo não esteja vermelho, mas a realidade bate com a força de um soco no estômago ao ver o sinal de negativo e os juros comendo o pouco que entra. Você sente um frio na espinha que desce até as pernas,
uma fraqueza física real, enquanto sua mente tenta fazer cálculos impossíveis de como esticar um valor que já acabou há dias. A sensação de impotência ao ver o dinheiro do seu trabalho duro evaporar em taxas e cobranças sem que você consiga usufruir dele gera uma raiva surda e uma tristeza profunda. Isso não é falta de fé, é a exaustão de quem está tentando encher um balde furado todos os meses. Sei que você já viveu o momento humilhante da escolha no supermercado ou na farmácia. Eu consigo sentir daqui a tensão nos seus ombros quando você está na fila do caixa, rezando baixinho para o cartão passar, com o medo gelado de ver a mensagem "não autorizado" na frente de estranhos. Eu vejo você disfarçando, tirando itens do carrinho, fingindo que mudou de ideia sobre aquela carne ou aquele lanche especial, quando na verdade seu coração está sangrando porque você sabe que sua família merecia aquilo. A sensação de voltar para casa com sacolas mais leves do que o necessário, sentindo-se o menor dos seres humanos, incapaz de prover o básico com dignidade, é uma ferida que ninguém vê, mas que arde constantemente. E eu te digo, essa dor não define quem você é. Ela apenas revela o tamanho da batalha que você está enfrentando. Há uma dor ainda mais aguda que eu preciso validar agora. Aquela que envolve quem você mais ama. Eu sei que existe uma pontada física, aguda como uma faca no peito, quando seu filho ou sua filha pede algo simples, um brinquedo barato, um passeio ou até mesmo um lanche diferente. E você precisa dizer não, ou inventar uma desculpa como "na volta a gente compra". Eu vejo o esforço sobre-humano que você faz para segurar o choro na frente deles, sorrindo por fora, enquanto por dentro você se sente um fracasso total como pai ou mãe. O medo de que eles percebam a escassez, de que cresçam com a memória da falta, é um fantasma que te assombra. Isso não é fraqueza sua, é o amor de um protetor que está ferido, tentando blindar sua família da tempestade que está caindo sobre sua cabeça. Eu também percebo o silêncio pesado que se instalou no seu relacionamento ou na sua convivência familiar. Sei que muitas vezes você evita olhar nos olhos do seu cônjuge ou parceiro porque carrega o segredo do tamanho real da dívida, ou porque a tensão financeira roubou até a libido e a alegria de estarem juntos. As brigas que começam por motivos bobos, mas que no fundo são sobre dinheiro, deixam um gosto amargo na boca e uma sensação de isolamento terrível. Você se sente sozinho mesmo, estando acompanhado, carregando o peso do mundo nas costas, com medo de compartilhar a gravidade da situação e causar mais pânico. Essa solidão não é porque você não é amado, é porque a dívida constrói muros invisíveis de vergonha que isolam até as almas mais unidas. E então chega a noite, o momento que deveria ser de descanso, mas que para você se tornou o palco da angústia. Eu sei que você tem acordado religiosamente às 3 ou 4 da manhã, com o corpo exausto, mas a mente acelerada a 1000 por hora. No silêncio escuro do quarto, ouvindo apenas a respiração de quem dorme ao lado ou o zumbido da geladeira, você encara o teto e os números começam a dançar na sua frente. O boleto que vence amanhã, o cheque especial que vai cobrir, o dinheiro que não entrou. O peito aperta, a respiração fica curta e você vira de um lado para o outro na cama, tentando desligar o cérebro, mas o medo do futuro é um café amargo que te mantém alerta. Essa insônia não é biológica, é espiritual. É o alerta de que sua alma não aguenta mais carregar esse fardo sem ajuda divina. Eu vejo também a frustração de quem trabalha muito e não vê resultado. Sei que você não é preguiçoso. Pelo contrário, você acorda cedo, enfrenta trânsito, engole sapos, se esforça, busca alternativas, talvez até tenha tentado vender algo extra ou fazer bicos. Mas parece que o dinheiro tem uma aversão a você, como se escorresse pelos dedos como água ou areia fina. A sensação de correr numa esteira, suando e se esforçando ao máximo, mas permanecendo exatamente no mesmo lugar de escassez, gera um cansaço que o sono não cura. Você olha para pessoas que parecem se esforçar menos e ter muito mais e se pergunta: o que há de errado comigo? Deus esqueceu meu endereço? Esse questionamento é legítimo, é o grito de quem fez a sua parte humana e agora precisa desesperadamente da intervenção divina. Eu sinto a máscara pesada que você é obrigado a usar todos os dias socialmente.
Sei que você veste sua melhor roupa, arruma o cabelo e coloca um sorriso no rosto para ir ao trabalho, à igreja ou a eventos familiares, fingindo que está tudo bem quando por dentro você está gritando por socorro. A sensação de ser uma fraude, de que se as pessoas soubessem a verdade sobre sua conta bancária, elas te julgariam ou se afastariam, cria uma tensão constante nos seus músculos. Você evita conversas sobre férias, investimentos ou planos futuros porque não tem nem como planejar o almoço de amanhã. Viver com essa duplicidade, mantendo as aparências enquanto o alicerce está rachando, consome uma energia vital preciosa. E eu estou aqui para dizer, você pode tirar essa máscara agora, pois Deus vê a verdade e não te julga. Ele te acolhe. Sei que ultimamente pensamentos sombrios e intrusivos têm visitado sua mente. Momentos em que você pensou, será que não seria melhor se tudo acabasse? Ou, nunca vou sair desse buraco, essa é minha sina. O desespero financeiro tem a capacidade cruel de roubar nossa esperança e pintar o futuro com as cores cinzas da derrota permanente. Você sente um aperto no peito que às vezes confunde com problemas cardíacos, mas é a somatização pura da ansiedade financeira. Suas mãos suam frio, seu estômago embrulha sem motivo aparente. Eu reconheço esses sinais não para te expor, mas para te dizer que eu vejo a gravidade da sua dor. Você não está sendo dramático, você está sendo atacado, e é humanamente impossível vencer essa guerra sozinho com as armas que você tem usado até agora. Mas escute bem o que vou dizer agora olhando no fundo dos seus olhos espirituais. Eu descrevi tudo isso não para te deixar triste, mas para provar que eu conheço o lugar onde você está pisando. E se eu conheço o caminho da dor, é porque eu também conheço o caminho da saída. Tudo isso que descrevi, a vergonha, o medo, a insônia, a humilhação, são sintomas de uma doença financeira que termina hoje. Exatamente agora. Você não vai mais sentir esse aperto no peito amanhã. Você não vai mais temer o toque do telefone. Respire fundo e solte todo esse ar pesado que estava preso nos seus pulmões. Nós validamos a dor, nós a reconhecemos e agora nós vamos expulsá-la. A partir deste segundo, a sua postura muda de vítima sofredora para a de um guerreiro que acaba de receber a espada da vitória. Prepare-se, porque o alívio está chegando. Neste exato momento, eu ordeno que você arranque espiritualmente as vestes sujas da vergonha e da vitimização que colocaram sobre os seus ombros. Escute a verdade suprema, que anula qualquer saldo bancário negativo. Você não é a sua dívida. Você não é um número em uma lista negra de proteção ao crédito, nem é o fracasso momentâneo que suas contas mostram hoje. Você foi enganado por muito tempo, acreditando que seu valor humano estava atrelado ao seu poder de compra. Mas essa mentira acaba agora. Você não é um devedor fugitivo que precisa se esconder nas sombras com medo de atender o telefone. Você é um filho legítimo do dono de todo o ouro e de toda a prata, temporariamente desconectado da sua fonte de suprimento. Hoje, você deixa de ser a vítima das circunstâncias para assumir o seu posto original de governante sobre a matéria. A identidade de pobre coitado não cabe mais no seu espírito. Ela está sendo queimada agora pelo fogo da sua nova consciência. Entenda a mudança de hierarquia. Até ontem, você agia como um mendigo espiritual, suplicando por migalhas, pedindo por favor para que o dinheiro aparecesse, tratando a riqueza como algo distante e superior a você. Você não é um sobrevivente lutando por restos, você é um herdeiro posicionado para o banquete. Um príncipe não pede dinheiro, um príncipe decreta recursos, um rei não chora pela falta, ele ordena o abastecimento. A partir de agora, você não vai mais olhar para o dinheiro de baixo para cima, como se ele fosse um ídolo inalcançável. Você vai olhar de cima para baixo, com a autoridade de quem tem o sangue real correndo nas veias. O dinheiro é seu servo, não seu senhor. Ele foi criado para servir ao seu propósito, para obedecer à sua voz e para correr atrás de você e não o contrário. Assuma essa postura de realeza agora. Erga a cabeça e sinta a coroa invisível, mas pesada, da autoridade divina repousando sobre você. Vamos quebrar agora a crença limitante mais perigosa que você carrega, a de que a sua dívida é o seu fim. Não, a sua dívida não é o seu túmulo. Ela é o palco do seu maior milagre.
Na ótica espiritual de 2 Reis 4, a dívida da viúva não foi sua ruína, foi a vasilha vazia, necessária para que o azeite se manifestasse. Se você não tivesse essa necessidade urgente hoje, não estaria qualificado para ver a glória da multiplicação sobrenatural. Pare de amaldiçoar os boletos e comece a vê-los como recipientes esperando para serem cheios pela glória de Deus. Sua crise financeira atual é, na verdade, um convite de luxo para experimentar um nível de poder que pessoas confortáveis nunca conhecerão. Você não está falido, você está pré-milagre. O tamanho do buraco financeiro na sua vida determina exatamente o volume da bênção que está sendo represada para invadir sua história nas próximas 24 horas. Você precisa deletar agora do seu sistema mental a mentira de que dinheiro é difícil, dinheiro é sujo, ou dinheiro não dá em árvore. O dinheiro é uma energia espiritual neutra que obedece a comandos de fé. Ele não tem vontade própria. Ele segue a voz de quem detém a autoridade. Até hoje, o dinheiro fugiu de você porque você emanava a frequência da repulsa, do medo e da escassez. Você, sem saber, dava ordens para ele se afastar através da sua ansiedade. Mas hoje, nós instalamos uma nova programação. Você é um ímã irresistível de prosperidade. Você é um centro gravitacional de recursos. A partir de agora, o dinheiro se sentirá confortável na sua presença. Acredite nisso. A riqueza está procurando neste exato segundo mãos que não tremem de medo para pousar. Suas mãos estão sendo firmadas e ungidas para segurar e multiplicar, não mais para perder. Receba agora o seu novo nome espiritual, a identidade que substitui o endividado. Eu te batizo nesta atmosfera de glória como libertador de linhagens. Entenda a profundidade disso. Sua batalha financeira hoje não é apenas para pagar uma conta de luz ou um cartão de crédito. É para quebrar um ciclo de miséria que talvez venha se arrastando na sua família há gerações, prendendo pais, avós e agora você. Assim como aquela viúva lutou para que seus filhos não fossem escravos, você está se levantando hoje para garantir que seus filhos e netos nunca precisem passar pela humilhação que você passou. A sua vitória hoje quebra as correntes do passado e abre uma estrada pavimentada de ouro para o futuro da sua casa. Você é a ponta de lança, o escolhido para dizer basta e inaugurar uma nova era de sobra na sua árvore genealógica. Aprenda agora a usar a sua arma mais letal, a sua boca. Você não pede, você ordena. A passividade te trouxe até aqui, mas a autoridade te levará para fora. A partir de hoje, é proibido usar sua voz para reclamar, murmurar ou confessar derrota. Cada palavra que sai da sua boca é um decreto legislativo no mundo espiritual. Quando você diz, não tenho dinheiro, os anjos da provisão cruzam os braços porque você acabou de decretar a escassez. Quando você diz, eu não sei como pagar, você decreta confusão. Mude o seu vocabulário agora. Sua linguagem deve ser a do céu. A provisão já existe. O recurso está a caminho. Eu chamo o dinheiro à existência. Sua voz tem o poder de alinhar as moléculas do universo a seu favor. Fale como o profeta falou para a viúva, com certeza absoluta, sem gaguejar diante da impossibilidade. Vamos internalizar essa nova identidade. Eu quero que você repita comigo agora, seja em voz alta onde estiver ou gritando dentro da sua mente, mas com toda a força do seu ser. Sinta cada palavra vibrar nas suas células. Diga, eu sou próspero por direito divino. Eu sou a porta aberta que ninguém fecha. Eu sou digno de viver em abundância absoluta. Continue declarando, eu não sou escravo da dívida. Eu sou senhor da provisão. O dinheiro vem a mim com facilidade e propósito. Eu sou abençoado para abençoar. A minha conta bancária é um reservatório do reino. Sinta essa verdade, substituindo o medo. Sinta a postura da sua coluna mudar. Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. Aquela versão assustada morreu. Quem está aqui agora é um gigante pronto para derrubar muralhas. Sinta agora o peso da glória caindo sobre você como um manto físico. Visualize-se trocando as vestes de pano de saco, cinzentas e rasgadas, por um manto real, púrpura e dourado, pesado e brilhante. Você está vestido de autoridade,
O céu está olhando para você agora não com pena, mas com expectativa, aguardando o seu comando. Você já não é mais um pedinte na porta do palácio. Você está sentado na mesa de decisões. Com essa nova identidade pulsando no seu sangue, com a mente renovada e o espírito blindado, você está finalmente qualificado para realizar o ritual de ativação. O que faremos a seguir exige essa postura de realeza. Se você ainda se sentisse pequeno, o decreto não funcionaria. Mas agora que você sabe quem é, nada pode impedir o que vai acontecer. Prepare-se. Agora que sua identidade foi restaurada e você sabe quem é no mundo espiritual, vamos preparar o ambiente físico para a materialização do milagre. Encontre agora um lugar onde você possa ter um momento de foco absoluto, mesmo que seja trancado no banheiro ou dentro do carro se necessário. A instrução divina exige que você fique de pé neste momento. Não faça este decreto sentado ou deitado, pois a postura corporal de quem vence uma guerra é a posição vertical. Fique de pé como um general que observa o campo de batalha, com a coluna ereta e os ombros para trás, ocupando o seu espaço de direito. Ao se levantar fisicamente, você está sinalizando para o seu cérebro e para as hostes espirituais que você não está mais prostrado diante do problema, mas que se levantou para enfrentá-lo face a face. Sinta a sola dos seus pés tocando o chão com firmeza, como se raízes de autoridade estivessem se conectando com a terra que vai produzir a sua provisão. Pegue agora o objeto físico que materializa a sua maior dor financeira atual. Pode ser o boleto impresso que está vencendo, a carta de cobrança que chegou pelo correio, ou o seu celular com o aplicativo do banco aberto exatamente na tela que mostra o saldo negativo ou o valor da dívida. Segure este objeto com a sua mão não dominante, a mão esquerda se você for destro, mantendo-o firme diante dos seus olhos. Não olhe para ele com medo ou repulsa agora. Olhe para ele como a viúva olhou para as vasilhas vazias. Entenda que este papel ou essa tela iluminada não é o seu inimigo, é apenas o recipiente vazio, a vasilha que está clamando para ser preenchida pelo azeite da multiplicação. Sinta a textura do papel ou a temperatura fria da tela do celular na sua mão e traga a consciência de que isso é matéria física, sujeita às leis espirituais que você, como autoridade, vai manipular agora através da fé. Agora, posicione a sua mão dominante, a sua mão de força e comando, aberta e estendida sobre esse objeto, como se você fosse cobri-lo ou impor autoridade sobre ele. Se estiver com o celular, coloque a mão pairando a alguns centímetros da tela. Se for um papel, coloque a mão diretamente sobre ele. Esta posição não é aleatória. Biblicamente, a mão direita representa a destra de poder, a extensão da vontade de Deus através de você. Ao fazer isso, sinta um calor começando a se formar no centro da palma da sua mão. Visualize que sua mão não é apenas carne e osso, mas um condutor de energia elétrica divina, pronta para descarregar uma voltagem de anulação de dívidas sobre esse problema. Você está agora conectando o céu, sua autoridade, com a terra, a dívida, criando o circuito perfeito para o milagre acontecer. Mantenha essa posição, pois ela é a postura do pagador divino em ação. Antes de soltarmos a palavra, precisamos limpar a atmosfera interna. A ansiedade é uma interferência estática que atrapalha o sinal da fé. Feche os olhos por um instante e vamos fazer o ciclo de respiração da vitória. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 3, visualizando uma luz dourada e líquida entrando pelos seus pulmões, trazendo a certeza e a paz do céu. Segure o ar por 2 segundos, deixando essa luz impregnar seu sangue. Agora, expire, lentamente pela boca, visualizando uma fumaça cinza e pesada saindo de você. Essa fumaça é todo o medo, toda a dúvida, toda a memória das noites mal dormidas sendo expulsas do seu corpo. Repita isso. Inspire o ouro da provisão, expire a cinza da escassez. Sinta seus ombros relaxarem, sinta seu batimento cardíaco entrar no ritmo da confiança. O medo não tem mais permissão para habitar este templo enquanto você se prepara para decretar. Mantenha essa conexão espiritual, mas antes de darmos a ordem verbal final, precisamos cravar uma estaca no tempo com um ato escrito.
Volte aos comentários agora e escreva exatamente esta frase: em 24 horas minha dívida será paga. Não mude uma palavra. Ao escrever este decreto específico, você está emitindo uma ordem formal ao universo e criando um registro visual da sua fé. Esta frase funcionará como o seu recibo espiritual antecipado. No momento em que você digita e envia, você está transformando um desejo vago em um contrato firmado com o tempo. Não subestime o poder de escrever. Pilatos disse: o que escrevi, escrevi, selando um destino. Cele agora o destino da sua dívida. Escreva com convicção, como quem assina o cheque da quitação. Enquanto você escreve, os anjos mensageiros estão observando a legalidade da sua fé sendo estabelecida na terra. Faça isso agora e volte imediatamente para a posição de decreto. Agora, com o ambiente preparado, o corpo posicionado, a mente limpa e o pacto escrito, volte a fechar os olhos e segure sua vasilha ou na dívida com firmeza. Quero que você visualize com a clareza de um filme em 4K na tela da sua mente o que vai acontecer. Veja o número vermelho na conta se dissolvendo como tinta na água e se transformando em dígitos verdes luminosos. Veja o carimbo de pago batendo com força sobre aquele boleto, com um som seco e definitivo. Sinta a emoção exata que você sentirá daqui a 24 horas. O alívio profundo percorrendo sua espinha, o sorriso involuntário surgindo no rosto, a vontade de correr e contar para alguém. Traga essa emoção do futuro para o presente. Sinta o cheiro de chuva fresca, o cheiro de recomeço. Você não está mais tentando acreditar. Você está vivendo a realidade espiritual antes da material. Seu espírito já sabe que está feito. Você está pronto. Vamos ativar a palavra. Vamos iniciar agora a primeira fase deste protocolo espiritual, o momento do plantio sagrado. Com sua mão imposta sobre a representação da sua dívida e os olhos fechados, quero que você sussurre as palavras que vou dizer, como quem deposita uma semente preciosa na terra fértil do silêncio. Não force sua voz ainda, deixe-a sair mansa, confessando a Deus a sua necessidade com humildade total. Diga comigo agora, sentindo cada sílaba. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Mantenha-se em silêncio absoluto agora. Neste momento, a palavra saiu da sua boca e entrou no solo do mundo espiritual. Assim como uma semente morre para germinar, sua confissão de dependência acabou de atrair o olhar de Deus para a sua causa. A terra do impossível recebeu a ordem de começar a trabalhar a seu favor. Prepare-se para a segunda repetição, mantendo ainda o tom de intimidade, mas agora com um leve toque de confiança, como quem rega a semente que acabou de plantar. Visualize o azeite começando a brotar no fundo da botija, uma pequena poça dourada de esperança. Repita comigo: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sinta a promessa penetrando na estrutura molecular daquele papel ou daquele celular que você segura. O que você acabou de fazer foi apresentar a vasilha vazia ao dono do azeite. Espiritualmente, a ordem de despejo, o corte de luz ou a vergonha pública estão sendo confrontados pela primeira vez com uma solução divina superior. Respire fundo e perceba que o peso no seu peito começou a ficar ligeiramente mais leve, pois você não carrega mais esse fardo sozinho. Ele foi compartilhado com o céu. Agora mudaremos a atmosfera. O tempo de sussurrar acabou. Agora é o tempo de ver a semente romper a terra com força. Aumente o volume da sua voz. Adote um tom de firmeza de quem está lendo um documento oficial em voz alta. Vamos para a terceira repetição. Diga com autoridade: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sinta a vibração da sua própria voz preenchendo o ambiente onde você está. Neste exato momento, raízes espirituais estão quebrando o concreto da escassez. Os bloqueios que impediam o dinheiro de chegar até você, seja inveja, maldição hereditária ou má gestão, estão começando a rachar sob a pressão dessa palavra viva. A ordem de vai foi dada aos anjos. Eles já não estão mais parados. Eles entraram em movimento de busca pelos recursos que você precisa.
Para a quarta repetição, quero que você visualize o fluxo aumentando. O azeite não é mais apenas uma poça, ele é um rio dourado e viscoso que começa a transbordar, cobrindo cada centímetro da sua dívida. Diga comigo, vendo o milagre acontecer: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Imagine agora esse azeite tocando nos juros abusivos e dissolvendo-os. Veja ele tocando no nome do credor e mudando a atitude dele em relação a você. A lei do preenchimento está em plena operação. Não existe mais espaço vazio na sua vida financeira. Tudo está sendo ocupado pela provisão. Sinta suas mãos formigarem ou esquentarem. Isso é a manifestação física da energia da multiplicação passando através de você para a situação material. O milagre deixou de ser uma ideia e passou a ser um processo em andamento. Vamos para a quinta repetição. Agora você vai olhar diretamente para o problema, seja mentalmente ou abrindo os olhos rapidamente para encarar o boleto, e vai falar diretamente com a dívida, não mais com Deus. Você vai dar a ordem de despejo para a escassez. Diga com voz de comando: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Declare agora: eu ordeno que todo recurso retido seja solto agora. Dinheiro venha de norte, sul, leste e oeste. Sinta a autoridade de um general que não aceita insubordinação. A dívida é um intruso ilegal na sua vida a partir de agora. Ela não tem mais direito de permanência. Você está retomando o território da sua paz mental. Perceba como o medo, que antes parecia um gigante, agora está encolhendo diante da sua voz trovejante. Você está crescendo e o problema está diminuindo. Se você está sentindo neste exato momento uma paz sobrenatural invadindo seu peito, um calor percorrendo seus braços, ou uma certeza inexplicável de que algo mudou na atmosfera, isso é o sinal da presença do Espírito de Deus validando este decreto. Se você sente essa confirmação, inscreva-se agora no canal. Não deixe para depois. Ao clicar em inscrever-se e ativar o sino, você está espiritualmente mantendo essa porta aberta e garantindo sua cobertura contínua. Você está dizendo: eu quero permanecer nesta frequência de milagre. Quem se inscreve neste momento de pico espiritual está se conectando à família que vive o sobrenatural, garantindo que não perderá as próximas instruções de multiplicação. Cele sua conexão com esta fonte agora e prepare-se, pois vamos entrar no nível final de autoridade. Agora chegamos ao momento da colheita, a reta final. Enrijeça seus músculos, firme ainda mais os pés no chão. Você é um gigante espiritual agora. A sexta repetição deve ser feita com voz de trovão, expulsando qualquer resquício de dúvida. Diga com toda a força dos seus pulmões: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sinta o impacto disso. As estruturas do inferno financeiro acabaram de ser abaladas. A ordem de pagar foi carimbada no mundo espiritual. Não há negociação, a quitação. O dinheiro necessário para cobrir esse rombo já foi liberado dos tesouros ocultos e está procurando o caminho físico para chegar à sua mão. Sinta a adrenalina da vitória, não do medo. O guerreiro em você despertou e a batalha está ganha. Respire fundo agora, encha o peito de ar. Estamos prestes a fazer a sétima e última repetição. O número 7 é o número da perfeição, o número que sela, que fecha a porta do passado e abre a porta do futuro. Na sétima volta, as muralhas de Jericó caíram. Na sétima vez que Naamã mergulhou, a lepra sumiu. Nesta sétima vez, a sua dívida morre espiritualmente para que a provisão nasça materialmente. Reúna toda a fé, toda a esperança, toda a dor que você sentiu até hoje e transforme tudo isso em um grito de liberdade. Visualize o carimbo de liquidado descendo do céu. Não segure nada. É tudo ou nada. É agora. Prepare sua voz para o decreto final que vai ecoar na eternidade. Sétima repetição, com força total. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Está feito. Grite para si mesmo: está pago. Bata a mão sobre o papel ou sobre o celular, como quem carimba a sentença final. Diga: acabou, a escassez acabou, o azeite está fluindo, eu recebo,
Eu tomo posse, a dívida bateu em retirada. Sinta a eletricidade no ar. As correntes caíram. Ouça o som das correntes batendo no chão no mundo espiritual. A sua casa está cheia de azeite. A sua conta está cheia de provisão. O milagre rompeu a barreira do som e entrou no tempo cronológico. Permaneça imóvel agora por alguns segundos. Não saia dessa posição. Sinta o silêncio que ficou no ambiente. Não é um silêncio vazio. É um silêncio preenchido, denso, carregado de glória. É o silêncio da paz que excede todo o entendimento. Perceba como seu corpo está vibrando. Talvez suas mãos estejam tremendo, não de medo, mas pela alta voltagem de poder que passou por você. Aquele aperto no peito desapareceu, substituído por uma leveza, como se toneladas tivessem sido tiradas das suas costas. Respire e sinta o ar entrar fácil, sem barreiras. Guarde esta sensação. Grave este momento na sua memória. Essa é a sensação da liberdade. A transação foi aprovada no céu. O download do milagre foi concluído. Enquanto você recupera o fôlego, entenda o que acabamos de realizar. No momento da 7ª repetição, houve um deslocamento de placas tectônicas na sua geografia espiritual. A palavra hebraica nasha, a dívida que morde, foi oficialmente neutralizada pela unção do shemen, o azeite. Juridicamente, no tribunal divino, a sua dívida foi transferida da categoria impagável para a categoria em processo de liquidação sobrenatural. Os anjos que estavam parados esperando uma autorização legal agora têm o alvará assinado pela sua fé e pela sua boca. Eles estão saindo agora em missão de campo para trazer o ouro, a prata, as oportunidades, os clientes, os estornos e os achados que vão compor o valor exato que você precisa. Lembre-se da segunda parte do versículo que decretamos com tanta força. E tu e teus filhos vivei do resto. Não focamos apenas em pagar, focamos em sobrar. O milagre de 2 Reis 4. Não foi apenas para zerar o negativo, foi para garantir o sustento futuro. Comece a esperar não apenas o valor da conta, mas um valor superior. Deus não é Deus da medida exata. Ele é o Deus do muito mais abundantemente além. A sobra é a sua margem de dignidade. A sobra é o sorriso dos seus filhos. A partir de agora, não procure apenas moedas para pagar o boleto. Fique atento às comportas que vão se abrir para encher celeiros. O azeite não parou de correr quando a dívida foi paga. Ele parou quando as vasilhas acabaram. Mantenha suas vasilhas de expectativa preparadas. Agora que a atmosfera está carregada, você precisa protegê-la. O diabo tentará trazer um pensamento de dúvida nos próximos minutos, algo como: será que funcionou? Ou me sinto ridículo gritando sozinho. Rejeite isso imediatamente. Isso é o contra-ataque da escassez tentando fechar a torneira do azeite. Responda mentalmente: a ordem já foi dada e não volta atrás. Mantenha-se nesse estado de vitória antecipada. A dúvida é o vazamento na vasilha. A fé é o selante que segura o azeite. Você acabou de realizar um ato de alta magia divina, um protocolo bíblico testado e aprovado. Não permita que a lógica humana diminua o que o seu espírito acabou de conquistar. Nós completamos o ciclo de 7 repetições. O trabalho pesado de rompimento foi feito. O solo foi quebrado, a semente plantada, regada e a colheita decretada. Agora, precisamos selar este ritual para garantir que nada nem ninguém roube a semente antes que ela rompa a terra visível nas próximas 24 horas. O que vem a seguir são as instruções de segurança para o período de gestação do milagre. Você entrou na zona de manifestação. Cada minuto a partir de agora conta. Preste atenção máxima em como vamos blindar o seu milagre para que ele chegue intacto e perfeito às suas mãos. Está feito, está feito, está feito. Neste exato segundo, o Tribunal Celestial encerrou a sessão e o veredito foi favorável a você. A sua dívida foi julgada ilegal e a ordem de pagamento foi expedida. Visualize agora a maquinaria pesada do céu entrando em operação silenciosa, mas imparável. Anjos especialistas em recursos que estavam parados aguardando a legalidade da sua fé acabaram de receber o despacho com seu endereço e seu nome. Não há mais volta. A palavra lançada não retorna vazia.
Olhe para o relógio agora e marque a hora exata. Se são, por exemplo, 14h30, saiba que até às 14h30 de amanhã, você terá em suas mãos a evidência física desta ativação espiritual. O ciclo de 24 horas de manifestação começou a correr. Não importa como está sua conta agora, a realidade espiritual já sobrepôs a realidade material. A provisão já saiu do trono e está em trânsito para o seu bolso. Acredite nisso com violência. Nas próximas horas, você precisa se tornar um vigilante de sinais, com os olhos espirituais bem abertos para identificar como o azeite vai se manifestar. O milagre pode vir de formas diretas e surpreendentes. Fique atento a um dinheiro esquecido que de repente é liberado, a um depósito inesperado que cai na sua conta, ou a um erro do banco a seu favor. Pode ser alguém que te devia há anos e decide pagar hoje, sem explicação lógica. Pode ser uma venda rápida que surge do nada, ou até mesmo o cancelamento milagroso de uma cobrança indevida. O azeite de 2 Reis 4 se multiplicou fisicamente. Espere, portanto, movimentação física. Não ignore notificações do celular, não deixe de verificar o extrato. O dinheiro está procurando o caminho de menor resistência para chegar até você. Esteja pronto para receber, pois a vasilha da sua dívida está atraindo o fluxo magnético da riqueza agora. Esteja atento também aos sinais indiretos e às estratégias divinas que serão sussurradas na sua mente. O azeite muitas vezes vem em forma de sabedoria, antes de vir em forma de moeda. Se você sentir uma vontade súbita de ligar para alguém, ligue. Se tiver uma ideia de negócio ou solução que pareça vir do nada, anote e execute imediatamente. Essa é a estratégia de Deus para encher suas vasilhas. Pode ser que o telefone toque e seja o próprio credor oferecendo um acordo com desconto inacreditável. Isso é o milagre operando no coração dele. Perceba também os sinais internos. Se aquela angústia no peito sumiu e foi substituída por uma certeza inabalável e um sono tranquilo, isso é a maior evidência de que a batalha acabou. A paz é o recibo de que a guerra foi vencida no espiritual. O dinheiro é apenas a consequência inevitável dessa paz. A instrução crítica para este período de gestação de 24 horas é: substitua a ansiedade pela gratidão antecipada. A ansiedade é um decreto de dúvida que cancela o milagre. A gratidão é o ímã que acelera a chegada. A diferença é sutil, mas poderosa. O ansioso cobra a Deus com desespero. O fiel agradece a Deus com expectativa. Cada vez que você olhar para o boleto ou para o saldo negativo nestas próximas horas, em vez de suspirar de medo, sorria e diga: obrigado, Pai, porque isso já está pago. Haja como quem já tem o dinheiro no bolso. Caminhe pela casa com a postura de quem está livre. Não dê ouvidos à voz da lógica que diz é impossível. A lógica não paga dívidas sobrenaturais. A fé, sim. Mantenha a frequência alta. Se a dúvida bater à porta, não atenda. Mande a certeza atender. Por fim, quero firmar um compromisso de honra com você. Assim que o primeiro sinal aparecer, seja o dinheiro entrando, a dívida sendo renegociada milagrosamente ou a paz invadindo sua casa, você tem a obrigação espiritual de voltar aqui. Quero ver os comentários deste vídeo, cheios de testemunhos nas próximas 24 horas. Volte para escrever: recebi, funcionou. A dívida foi paga. O seu testemunho será a evidência jurídica para libertar outras pessoas que estão presas no ceticismo. Não seja como os 9 leprosos que foram curados e não voltaram para agradecer. Seja como o um que voltou e recebeu a salvação completa. O ato de testemunhar sela o milagre e abre as portas para a próxima multiplicação. Estou esperando ansiosamente para ler a sua história de vitória amanhã. Estamos encerrando este ritual, mas a sua jornada de prosperidade está apenas começando. Deixe agora o seu like neste vídeo, não como um favor ao canal, mas como uma confirmação digital de que você recebe e toma posse desta palavra profética. É um gesto simples de gratidão. E agora, preste muita atenção. Se você realmente ama a Deus e quer ver esse milagre se multiplicar, compartilhe este vídeo agora com 3 pessoas específicas que você sabe que precisam urgentemente de um milagre financeiro.
Não mande para qualquer um. Mande para aqueles que estão sofrendo com dívidas como você estava. Ao fazer isso, você ativa a lei espiritual da semeadura. O que você faz pelo outro, Deus faz por você. Seja o canal de bênção na vida de um amigo ou familiar. A unção que você compartilha volta em dobro e medida recalcada para a sua casa. Plante essa semente agora. Saiba que este vídeo foi o pronto socorro, a cirurgia de emergência para estancar a sangria da dívida imediata. Mas Deus tem um plano de saúde completa para você. No próximo vídeo, vou revelar a segunda parte deste segredo: como usar o azeite que sobrou para construir riqueza geracional, para que você nunca mais precise de um milagre de emergência, mas viva no milagre constante da abundância. Você aprendeu a zerar o negativo. Em breve, vou te ensinar a multiplicar o positivo. Por isso, mantenha-se conectado, inscrito e atento. Não saia da atmosfera, da fé. O que Deus começou a fazer na sua vida hoje não é um evento isolado, é o início de uma nova trajetória, onde a escassez será apenas uma memória distante e a fartura será a sua nova normalidade. Eu levanto agora minha mão em direção à sua vida para liberar a bênção final de selamento. Eu decreto que o devorador foi repreendido das suas finanças. Eu declaro que a sabedoria divina invadirá sua mente para gerir os recursos que estão chegando. Que a partir de hoje, a sua casa seja conhecida como a casa do azeite que não cessa. Que onde havia vergonha, haja dupla honra. Que onde havia cobrança, haja restituição. Que as portas de emprego, negócios e oportunidades se abram automaticamente diante de você. Que o sono dos justos retorne à sua cama esta noite. Você está blindado, guardado e provido pelo Altíssimo. Nenhum mal financeiro te alcançará e nenhuma praga de dívida chegará à tua tenda. Receba esta bênção e tome posse da sua nova realidade. Vá agora em paz e cheio de certeza. Não. Olhe para trás, não duvide, não tema. O processo já foi iniciado e é irreversível. O céu já se moveu. A terra está respondendo. O dinheiro está vindo. Lembre-se, seu milagre não está vindo de um lugar distante. Ele já chegou no reino espiritual e está se materializando agora no reino físico. A dívida já é passado. A liberdade é o seu presente. Você é o libertador da sua linhagem. Levante a cabeça, enxugue as lágrimas e prepare as mãos. A sua vitória tem hora marcada para chegar. Até o testemunho. Fique com Deus